livro ele tem essa originalidade de apresentar e enfatizar as conexões entre a água e o homem, entre a natureza e a sociedade, ao longo dos seus diferentes capítulos. Tem um eixo que permeia todo o livro, que é justamente o eixo que passa pela abordagem das tensões e conflitos relacionados à água, porque isso é bastante, permeia bastante as questões da sociedade, né, dos usos da água, e, por sua vez, essa abordagem das dimensões, das tensões e dos conflitos, levando o leitor a tentar entender os aspectos de proteção das águas. Né? Quando nós temos que proteger recursos hídricos, na sociedade em geral, no planeta como um todo, nós temos que gerir interesses muito diferentes relacionados aos recursos hídricos. Né? Tem setores da sociedade que querem proteger completamente os recursos hídricos e tem setores que querem utilizar ao máximo os recursos hídricos sem se preocupar com a sua proteção. E, ao mesmo tempo, eu tenho setores que estão buscando lutar, né, pelos recursos hídricos disponíveis. Né? Então, eu tenho X de água e todo mundo está querendo usar aquela água, né, com seus argumentos aí. Então, se eu estou falando em gestão de interesses, eu estou falando também em gestão de conflitos. Os conflitos, então, eles permeiam os processos de proteção das águas. Né? Isso é fato. Esses conflitos, eles são variados, né? Nós temos conflitos diretos, indiretos, conflitos reais, potenciais, de diferentes maneiras. Mas nós podemos destacar, particularmente no cenário brasileiro, conflitos muito claros entre determinados setores, né, da sociedade. Pegando exemplos agora bastante recentes, né, nós temos conflitos no Brasil muito claros entre, por exemplo, o setor da mineração e o setor ambientalista, né, de proteção ambiental. Muitas vezes eu quero minerar uma área, mas eu tenho um outro setor da sociedade que quer criar uma unidade de conservação naquela área, justamente para proteger aquíferos, proteger nascentes, proteger mananciais, que por sua vez vão abastecer uma cidade. Então, muitas vezes, essa compatibilização entre área urbana, mineração, usos agrícolas, essa compatibilização não ocorre de uma maneira tranquila, o que gera conflitos constantes. Né? Como eu disse, eu tenho uma cidade que precisa ter o abastecimento da sua população e eu tenho usos, por exemplo, como a própria irrigação, que é o uso que tradicionalmente no mundo inteiro, de uma maneira geral, consome muita água. Né? A irrigação é o uso que consome a maior parte da água, principalmente quando feita com técnicas muito tradicionais. Né? No caso brasileiro, por exemplo, a técnica de aspersão, ela é uma técnica que demanda muita água e perde muita água. Então, nesse sentido, eu preciso trabalhar com todas essas demandas e todos esses interesses numa lógica de conflitos territoriais, né? De gestão de conflitos territoriais. Como que eu tenho diferentes necessidades, como que eu tenho um crescimento, às vezes, populacional que demanda cada vez mais água, mas, ao mesmo tempo, eu tenho no entorno dessa cidade, nos mananciais dessa cidade, eu tenho várias pressões de outros usos, como eu citei, mineração e usos agrícolas, que acabam querendo a mesma água que essa cidade precisa. Eu preciso acabar atendendo a todos esses usos, porque aí vem a legislação, né? Ou seja, se eu tenho determinados usos que são permitidos, que são licenciados ambientalmente, eu preciso atender às demandas desses segmentos, né? Desses setores. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho água suficiente para todos eles, né? Principalmente se eu não vejo isso numa perspectiva futura de crescimento contínuo. Então, nesse sentido, eu preciso trabalhar com esses conflitos territoriais, buscando soluções. E aí, os recursos hídricos acabam se tornando foco, tanto de interesse como de
de processos de gestão que temos que elaborar e conceber de uma maneira moderna, né? E nesse cenário, nessa perspectiva, né, que a gente tem visto cada vez maior, com uma insegurança hídrica associada, né, uma indisponibilidade de água, principalmente para o atendimento de grandes usuários, grandes usos, nós temos visto, né, uma emergência cada vez maior de conflitos, tanto entre usos, né, que são conflitivos, como o professor Antônio bem levantou, conflito da mineração com abastecimento de água, ou irrigação com abastecimento de água, que são usos que demandam bastante água em quantidade, o abastecimento de água ainda tem esse critério de ainda questão de qualidade associada. Nós temos visto também que esses períodos que nós temos enfrentado de maior indisponibilidade hídrica, né, quantitativa, ou seja, períodos que nós temos menor disponibilidade de água em nossos reservatórios, nós temos visto uma emergência cada vez maior de conflitos declarados mesmo pelo uso da água, inclusive motivando pela gestão de recursos hídricos as agências estaduais detentoras de outorgar o direito de uso das águas, tendo que buscar novos instrumentos de gestão, de controle, de restrição de uso mesmo entre os usuários, visando com que nós possamos ter uma alocação maior, melhor dessa água no âmbito das bacias hidrográficas. Então, é um cenário desafiador para a questão de gestão de recursos hídricos, muitos interesses envolvidos nisso e interesses conflitivos, muitas vezes. Tem se pensado, né, de forma complementar, né, aos instrumentos de comando e controle, às leis, os instrumentos de proteção, regulação de acesso, de controle ao uso da água. Uma das tentativas de se evitar esses conflitos e aumentar, por exemplo, questões de disponibilidade hídrica e aumentar a proteção sobre os sistemas hídricos, tem sido os instrumentos econômicos de gestão ambiental aplicados à gestão de recursos hídricos. Além dos dispositivos legais que nós temos para evitar o desmatamento dessas áreas, nós temos outros instrumentos que remuneram, por exemplo, o produtor rural para que ele preserve essas áreas de forma a disponibilizar maior quantidade de água e preservar a sua qualidade.